Bom dia, bom dia. Bem-vindos a mais um Café Lucrativo. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Luciana, tudo bem? Flávia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Ei, Clara, bom dia. Camila, bom dia, pessoal. Como vocês estão? Todo mundo bem? Sexta-feira, finalzinho da semana. Gente, a semana aqui eu vou contar pra vocês, viu? Tanto de problema pra resolver. Ai, bom dia, Alexandre. O negócio aqui essa semana foi complicado. Como é que foi por aí, gente? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre fases de projeto. Por que não cobrar? Por que não aceitar quando o cliente pede para você para pagar por fases de projeto? Entregou a fase de projeto, você recebe. Maior fria da vida. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia, Natália, tudo bem? Gente, antes da gente começar, quero saber quem já cobrou por fase. Quem já caiu nessa? Me contem aqui. A Clara já falando, maior fria da vida mesmo. Estou com complicação até hoje, ainda é sexta, vai acabar, tá indo mais. O negócio essa semana eu vou contar pra você. Segunda a sexta, o negócio foi tenso. Já começou hoje. Ai, ai, ai. Bom dia, bom dia, bom dia. Rafael já cobrou por fase. Pânico. Quem mais? Quem mais já cobrou? Quem já caiu nessa? Ô, gente, vocês acreditam que eu nunca aceitei cobrar por fase? Por fase é só jogo de videogame. Ai, gente, vocês são ótimos. Ai, ai, ótimo. Gente, cobrar por fase é fria. Ontem saiu um vídeo no YouTube que eu gravei para vocês falando desse assunto. Mas como é um assunto muito perguntado e ainda me choca, né? Eu falei, gente, ainda tem gente aceitando essa prática. Falei, não, vou abrir uma live pra gente conversar sobre esse assunto. Mas antes, gente, queria convidar todo mundo que dia 8, quinta-feira que vem, logo depois do feriado, eu vou fazer um evento online, eu vou dar uma aula online às 8 horas da noite, falando sobre escritório lucrativo. Vocês não podem perder, ainda mais vocês que estão aqui sempre na live. Tem um link na minha bio para você se inscrever, então se você quer participar, depois você vai lá e se inscreva, tá? Eu vou esperar todo mundo na quinta-feira, 8 horas da noite, tá? Vamos lá, gente, eu vou falar rapidamente o que eu penso sobre isso. Lembrando que é uma live de perguntas e respostas. Vocês podem fazer perguntas durante a live, tem uma caixinha aí que aparece a pergunta direto para mim. E assim que eu falar sobre o conteúdo, eu volto nessas perguntas e vou respondendo vocês, tá? Então vamos lá, gente. Primeira coisa. Uma coisa que eu queria até deixar muito claro para vocês. Eu acho que pro profissional, quando a gente recebe essa pergunta do cliente, é até normal, tá? Não é uma coisa que eu não entendo a cabeça do cliente e esse pensamento do cliente. Só um minuto, gente, que tem gente falando ansioso já pra quinta. Rafael, tô te esperando, hein? Também tô super ansiosa pra quinta. Então não me choca o cliente perguntar isso, gente, porque você pensa, a pessoa fala assim, olha, vai demorar tantos dias para entregar uma fase, eu vou pagar por essa fase quando eu receber. Se você pensar, tem todo o sentido. Na verdade, muita gente paga produto dessa forma, né, gente? Você paga um pedaço na encomenda, um pedaço na entrega. Até na nossa área mesmo, tem muita coisa que a pessoa paga na encomenda e paga na entrega. Então é normal, né, as pessoas terem essa visão, esse pensamento e essa forma de tratar com o fechamento do nosso contrato. Aí vai de você conseguir mostrar para esse cliente o porquê que você não aceita dessa forma.
Eu já tive clientes que não fecharam comigo por isso. Falou assim, Vivi, eu não vou fechar com você, que eu só fecho se você aceitar receber por etapas. Eu falei, eu não aceito, então negócio não feito, tá? Então você tem que saber que você tem que estar disposto, sim, se a pessoa não topar o jeito que você faz no seu escritório, dela não fechar com você e fechar com outra pessoa que faz dessa forma, tá? Então a primeira coisa que eu falo com o cliente, falei, olha, cliente, seguinte, como as etapas estão atreladas à aprovação, principalmente as principais etapas, anteprojeto fase 1, que para mim é o layout, e anteprojeto fase 2, como já está atrelado 100% à aprovação do cliente, eu não consigo ter certeza que você vai aprovar no prazo que a gente estipula, de 7 dias úteis, 15 dias úteis em contrato. Então, se por acaso você não aprovar, eu não posso atrelar o meu recebimento se você quer pensar durante um mês, 2 meses, 1 ano. Teve um cliente que voltou aqui semana passada, gente. O cliente, quando a gente abriu o anteprojeto dele, tinha 1 ano o anteprojeto dele. 1 ano. Então é impossível ficar esperando 1 ano para receber uma coisa. Então eu mostro muito claro que a gente vai fazer as alterações em contrato, não tem problema nenhum, mas que é impossível eu aceitar essa cobrança por depender de outra pessoa. Aí, cuidado, porque eu já tive um cliente falando assim, ah, Vivi, então tá. Então, quando você apresentar, eu te pago. Também não funciona, viu, gente? Quem já caiu nessa também não funciona. Por quê? Quando você apresentar, eu te pago, muitas vezes o cliente ele pode se frustrar na primeira apresentação, às vezes pode fugir do que ele tinha idealizado para aquele projeto, tá? Acontece poucas vezes, mas pode acontecer. E se por acaso acontecer isso, ele não vai te pagar. Ele vai falar assim, nossa, vai ficar com o pé atrás. Será que a Vivi vai conseguir me entregar um projeto do jeito que eu quero? Deixa eu segurar o pagamento para ver como é que vai ser esse futuro aí. Então, essa é a melhor forma de justificar. Eu justifico sempre com esse ponto para todos os clientes. Quem topa, topa. Quem não topa, infelizmente, não vai entrar aqui no escritório, tá? São pouquíssimas pessoas. Eu acho que isso é muito por falta de explicar, e muitas vezes o profissional ele cai por falta de confiança no que ele tem como escritório, sabe? Eu não acho que você tem que aceitar isso dessa forma porque você não quer perder o cliente, porque a maioria dos clientes vão topar outra forma de pagamento porque eles querem entender o porquê disso tudo, e se você não explicar e se não dispor, infelizmente a pessoa não consegue entender o porquê que a gente está cobrando dessa forma, sendo que é uma prática de outros mercados fazer esse tipo de cobrança, tá? Então isso é a primeira coisa. Segundo, pagamento à vista. Toda vez que o cliente me pede para fazer pagamento à vista, fala assim, eu posso pagar daqui 30 dias? Eu posso pagar de 2 vezes? À vista, gente, quando vocês dão um desconto de à vista, é à vista antecipado. Não é tipo, deixa eu ver a primeira fase do projeto e depois eu te falo se eu quero pagar à vista ou não. É tipo isso, né? 30 dias depois você já entregou uma fase do projeto. Então não é à vista antecipado. Eu acho muito engraçado que tem, não sei quem é de BH, mas tem um shopping aqui de BH que é muito famoso, que tem várias lojas de mobiliário, decoração, cortinas, tem várias coisas no mesmo shopping, eu acho sensacional. É o Ponteio, acho que quem é daqui logicamente conhece. E lá tem uma prática muito engraçada, que às vezes eu até brinco com isso com o cliente. Falei, dependendo da loja você ainda tem essa possibilidade. Que eles falam o pagamento à vista e o pagamento à vistinha. Eu falei, gente, que praga é essa? Onde que tiraram a vistinha da vida, né? Então você tem o parcelado, o à vista e o à vistinha. Que coisa horrorosa, gente. Aí o à vista, ele é parcelado e o à vistinha é antecipado. Que é isso? Então, às vezes eu até brinco com o cliente, falo, você tá querendo igual eu Pontei, né? Que eu começo a colocar uma forma de pagamento de à vistinha, né? E à vista e à vistinha e parcelar. Não, gente, à vista é antecipado. Aqui, é claro. Teve um cliente que falou que ia me pagar à vista, mas o à vista dele é quando eu entregasse o projeto. Imagina isso. Você vai fazer o projeto todo, entregar o projeto todo, depois ele vai te pagar? De jeito nenhum, gente. De jeito nenhum. Então, à vista antecipado.
Outro detalhe, eu tô te dando só dica para você conseguir não ter problema com isso, tá? Outro detalhe importante, gente, a gente só começa qualquer tipo de trabalho com o cliente com assinatura de contrato e pagamento feito. Nenhum prazo começa a contar. A gente não faz nem medição se o cliente não fizer o pagamento e não assinar o contrato. Alguns clientes me pedem, Vivi, eu posso assinar o contrato, te dar o pagamento tipo dia 1º, que aí se a gente tá no dia 30, ele quer pagar dia 1º, quero que todos sejam dia 1º, não tem problema nenhum, assina o contrato e aí só vai começar o prazo do cliente quando ele efetuar o pagamento. Fora isso, não começa a conta prazo. Muita gente vai fazer medição, vai para casa do cliente, já faz briefing, tem gente que já faz anteprojeto e o cliente nem pagou ainda, nem assinou o contrato, gente, não façam isso. Até para travar o negócio, ó, isso aqui é uma empresa, é muito sério, a gente só começa depois disso, tá? Quem já caiu nessa aí de fazer coisa antes do pagamento e assinatura? Quem já caiu nessa? Eu já caí nessa. De começar a movimentar, mexer em escritório, fazer levantamento, passar levantamento e o cliente lá, achando que o mundo tá rodando e eu tô assim, eu tô adiantando um pouco aqui, mas depois vai dar problema, né, gente? Porque ele tá achando que você tá contando o prazo e ele nem assinou o contrato. E aí fica aquele tanto de cliente seu sem contrato assinado, que aqui é, gente, contrato assinado, pagamento feito, começa. Outra coisa que eu acho interessante é um monte de gente já caiu nessa. Eu também já caí, gente. Vem cá, vamos já adiantar isso aqui. Às vezes me pede para visitar o imóvel. Vivi, vem visitar o imóvel. Aí eu vou visitar o imóvel, chego lá, a pessoa já aproveita e já faz a medição, né? Já faz o levantamento. Eu falo, não, eu volto aqui. A pessoa, nossa, mas você vai voltar aqui? Eu falei, prefiro voltar do que não ter um contrato assinado, né, gente? Aí a pessoa vai e não fecha. Você gastou tempo fazendo levantamento? Prefiro voltar. Então, isso também já caí demais. Vou lá, que preguiça, depois vou ter que voltar. Vou fazer um levantamento de um banheiro, de um quarto rapidinho, eu já faço aqui. Só que aí o cliente já começa a entender como se aquilo já tivesse alguma coisa acontecendo e não está. Então, eu prefiro gastar tempo depois para ir lá, gastar Uber das meninas, enfim, carro, o que for, eu vou e faço a medição depois. Tá? Não faço junto. Todo mundo já caiu nessa. Essa aí eu tenho certeza que todo mundo já caiu, tá? Agora, eu vou te contar algumas coisas que eu acho que os clientes pensam, tá, gente? Quando eles fazem essa oferta de pagamento por etapa. Primeira, igual a Clara falou, te pago no final. Quando a pessoa fala que ela te paga no final, provavelmente ela tá querendo avaliar se o seu trabalho vai ser um trabalho que agrada a pessoa ou não. Não acham? Tô errada, gente? Quem fala te pago no final é que eu te pago se eu estiver satisfeito. Se eu não estiver satisfeito, eu não te pago. A pessoa, quando ela fala assim pra mim, ela tá com essa intenção. Te pago por etapas. Teve um cliente aqui do escritório, história muito interessante de vocês escutarem. Um cliente aqui do escritório veio me falar, Vivi, quero te contratar, você é o segundo escritório trabalhando nesse projeto. Aí eu falei, o que aconteceu? Chamei numa reunião e fui entender o que tinha acontecido. A arquiteta fez um projeto, de anteprojeto, eu não gostei. Eu pedi uma revisão, ela fez uma revisão e eu não gostei. Então, 2 revisões, não gostou. E aí eu comecei a entender que ela nunca ia conseguir me atender nas minhas expectativas. Então eu decidi não continuar com ela e começar o projeto do zero com você. Falei, que legal, claro, estou à disposição e tal. Mas você já rescindiu o seu contrato com a pessoa? Não, eu estava pagando por etapa. Então, olha isso, gente. Ele acha que ele está pagando tipo, anteprojeto, tanto, não sei o que, tanto, não sei o que, tanto. Mesmo que não seja isso. Eu tava pagando por etapa. Então, como eu cheguei até o 3D, ele não vai falar anteprojeto, né, gente? Isso aí é nosso linguajar. Como cheguei até o 3D e não gostei, é só eu parar de pagar e parar de demandar, que a gente pode seguir cada um o seu caminho. Absurdo, né?
Aí eu falei assim, não é bem assim não, porque quando a pessoa faz o parcelamento por etapa, na verdade, muitas vezes você não pagou o valor todo daquela etapa, se você dividiu parcelas iguais. Por exemplo, o 3D aqui no escritório, ele vale mais de 40% do valor do seu contrato. Não sei quanto você fez de pagamento ainda para esse escritório, mas eu acho que de toda forma vale a pena você conversar com eles. Ele falou que conversaria, nunca perguntei, também não sou xereta, né, de ficar perguntando, e a gente seguiu a vida. E me contratou e, logicamente, ele me pediu para pagar por etapa. Eu falei, você tá brincando comigo, né? Você acha que eu sou boba? Ele acabou de fazer isso com outro escritório e ia fazer comigo também. É isso que ele tava pensando. Se eu não gostar, eu pulo para outro e pago só um pedaço do projeto. Né, gente? Só que quando um projeto entra no nosso escritório, ele entra por completo, né? Ele entra para nossa produção, a gente faz todo o processo dele já mapeado, como que vai ser, quais etapas, tudo. Não tem condição da pessoa sair sem falar nada e simplesmente não pagar, tá? Então, eu vejo que quem tem a intenção de cobrança por etapas, ele quer ver se vai gostar de você e vai seguir até o final, tá? Às vezes é por falta de conhecimento, aí tudo bem, se você explicar o cliente vai topar. O cliente que bateu o pé, é isso. Você já pode saber que é isso, tá? Outra coisa, o projeto, ele tem que estar rodando ainda até o final, na verdade, o pagamento do cliente integral do projeto, ele tem que ser finalizado antes da entrega final do projeto. Conheço alguns arquitetos que já tiveram problema com isso. Você entrega o projeto e divide, o projeto vai durar 3 meses e divide 10 vezes. Problema. Aí você cai na mesma coisa, de depender do cliente te pagar e você ficar cobrando ele depois de um tempo, tá? Aqui no escritório, gente, isso não acontece tanto porque a gente faz boleto no PJ e boleto com multa e boleto que negativa. Então, o nome da pessoa pode ir para o Serasa se ela não pagar. Então, melhora um pouco nossa situação de tipo assim, se eu dividir de várias vezes, o cliente vai pagar de qualquer forma. Ou você faz isso por cartão de crédito, também acho que funciona. Agora, você faz isso por Pix ou por transferência e fala que o cliente tem que pagar depois da entrega final do projeto, acho arriscado também. E uma coisa que não é legal, o cliente muitas vezes fica com o poder na mão quando ele está pagando por etapa. Então, se no seu contrato tem, vou fazer 2 revisões de anteprojeto, por exemplo, e o cliente não aprova essas revisões e você está precisando receber, é muito difícil você conseguir cobrar por mais uma, sendo que ele nem te pagou a primeira. Concordam? Como que você vai cobrar por mais uma etapa se ele não te pagou aquela ali? Então, o que você vai fazer? Você não vai cumprir o seu contrato e você vai ficar fazendo alteração em cima de alteração, em cima de alteração, em cima de alteração, ansiosíssimo para conseguir finalizar isso e conseguir receber esse valor, porque você precisa receber ele. E o cliente vai ter o quê? Você, ele que está controlando tudo e não você está com o seu contrato na mão e coordenando todas as etapas. Isso inverte, tá? Então, grande risco também, tá? Mais alguma situação, gente, que vocês já passaram, que a gente podia comentar aqui? De pagamentos por fase? Eu tive um cliente que eu cobrei na apresentação, acabei de lembrar. Tive um cliente corporativo, mas no dia que eu apresentei o boleto, a nota fiscal já estava na mão, o boleto na mão com essa possibilidade de negativar. Então, assim, complicado. Eu recusei esse cliente que queria pagar após o projeto, graças a Deus. Graças a Deus. Claro, eu fui a pessoa que mais tomou juízo nessa vida. Depois da mentoria eu mudei. Gente, sabe por quê? Quando a gente começa no mercado, você não sabe como isso funciona, né? E muitas vezes você vai aceitar o que o cliente está pedindo. Você está querendo ali fechar um contrato, você está querendo um cliente novo para o seu portfólio, aí você vai e faz, gente. Não é uma coisa assim complicada, né? Assim, que não acontece. Acontece.
mas a gente tem que falar o máximo possível desse assunto para que ninguém caia isso no início, pós-formatura, né? E outra coisa, Clara teve prejuízo financeiro de gente que nunca pagou. Nunca pagou. Eu lembro que quando ela entrou na mentoria, a gente tinha feito um levantamento, né, Clara? A gente fez um levantamento de, tipo assim, quantas pessoas estavam devendo e quantas elas tinham que cobrar. Eu acho que dava mais de 35 mil reais, uma coisa assim, ou mais. Não era, Clara? Aí eu falei, Clara, você tem até dezembro, isso foi no ano passado. Você tem até dezembro para arrecadar esse dinheiro todo. Sai cobrando todo mundo. Aí, ó, grande pra gente. Ela saiu correndo, cobrando todo mundo. A maioria pagou. A pessoa contando aqui, a Clara podia contar pra vocês, né? Ô, Clara, entra ao vivo aí, conta pra gente. Entra ao vivo e conta. Eu tô contando a história dos outros aqui. Mas aí ela saiu rapando o dinheiro todo, de todo mundo. E levantou um dinheirão no final do mês, no final do ano passado. Foi isso que aconteceu. Olha para você ver o tanto que isso é complicado para os escritórios. Alguém mais tem alguma experiência dessa, gente? Quer compartilhar aqui com a gente? Quer entrar ao vivo? Quer mandar na caixinha de perguntas? Eu fiquei tão incomodada com esse tema essa semana que eu gravei um YouTube. Eu gravei no YouTube, eu abri uma live que eu falei, não, gente, não é possível, nós temos que espalhar isso aqui, que isso aqui não pode funcionar, não. Adiciona o contrato, será que vale o trabalho? Aciona o contrato, será que vale o trabalho? Então, na verdade, quando a pessoa começa, gente, e aí é um problema geral, geralmente ela faz uma proposta e aquilo vira contrato. Tô falando mentira? Aquilo vira contrato. E aí, você começa de um jeito meio bagunçado, não 100% correto, tá? Eu vejo muita gente que faz essas cobranças por etapa. Quando você vai ver o contrato, é o de acordo na proposta. Aí você não tem nem contrato para recorrer. Caso você tenha, eu acho que é a última possibilidade, que é correr o contrato, mas acho sim que vale para uma alerta para o cliente, ó, de acordo com o nosso contrato, porque ele assinou, ele tem que ter algum medinho interno ali de, sei lá, de você acionar a justiça ou qualquer coisa assim. Mas a ponto de você acionar a justiça, eu acho que tem que ser uma coisa assim, eu sou a pessoa que foge disso, tá, gente? Eu sei que tem gente que ama, né? Qualquer coisa tá entrando, eu sou a pessoa que foge. Então, para mim, se o prejuízo for pequeno, eu ainda fico com ele e aprendo alguma coisa daquilo e no próximo eu mudo de vida. Mas, fora isso, eu não aciono, não. Nunca tive esse caso, né? Mas só se fosse uma empresa me contratando, alguma coisa grande me contratando, eu acionaria, sim. Fora isso, não. Ai, gente, vocês são tão engraçados. Pior que tem gente que ainda me deve e não aceitou mudar. Gente, tem gente devendo ainda. Eu não acredito. Pior que tem, gente. Pagar por etapa é isso. E sabe o que é pior? Que eu acho que é o caso da Clara. Eu acho que foi o pior. Clara é de Brumadinho. Depois do rompimento da barragem, muita gente ganhou um recurso muito grande lá. Então, todo mundo queria construir, fazer suas casas, enfim, fazer projetos. Então, o pessoal começou a contratar projeto a rodo, assim, que foi quando a Clara começou a trabalhar muito com arquitetônico lá em Brumadinho. Então, esse pessoal muitas vezes contratava o projeto achando que ia dar para construir, financeiramente falando, e depois não tinha recurso para isso. E aí não funcionava, entendeu? E aí a pessoa simplesmente não pagava, porque ela não ia construir a casa. Para que ela vai pagar um arquitetônico que ela não vai construir? É isso que eles pensam, gente. Não pensa que você teve o trabalho todo já do projeto e depois... Ele não consegue ter essa referência, gente. Tem gente que até hoje me manda mensagem falando se eu posso fazer um projeto sem... Um dia eu postei com vocês. Sem... Como é que a pessoa falou? Vivi, você faz um projeto para mim sem... Ai, gente, qual que é a palavra? Me ajuda aí. Sem compromisso? Falei, um projeto sem compromisso? Como que eu faço um projeto sem compromisso? Tipo assim, se a pessoa gostar, ela se compromete. Se ela não gostar, ela não se compromete. Imagina.
Aí eu falei, não, eu faço orçamento sem compromisso, pode ficar à vontade, o que que você quer? Aí me mandou umas fotos da sala da pessoa. Falei, Jesus, o que que essa pessoa estava imaginando? Que eu ia fazer um projeto sem compromisso? Tipo, eu ganho aonde, gente? Complicado. Sair da bola de neve é muito difícil. Começam de certo, façam uma mentoria. Claro que já tá falando da mentoria, façam uma mentoria. Se a pessoa começa certo, gente, ela não tem esse tipo de problema. E esse tipo de problema, gente, é uma coisa que assim, é tão fácil de você não cair, é tão fácil de você não entrar nessa. E para você sair depois que tá, é tão difícil. Então, assim, o máximo que você conseguir ser correto desde o início é a melhor solução, né? Então, não dá que o povo fala assim, projeto sem compromisso, projeto sem compromisso. Isso, gente, projeto sem compromisso. Não, e depois eu falei assim, gente, não é possível que essa pessoa tá falando verdade, né? Eu acho que ela deve ter escrito a palavra errada. Aí eu peguei e mandei assim, projeto. Eu falei orçamento sem compromisso. Ela falou, não, projeto mesmo. Então, realmente era verdade. Falei, ela deve estar meio confusa, ela não entendeu o que que é isso. E eu ainda fiquei conversando com a pessoa. Aí eu falei, não, eu faço orçamento, se você quiser. Aí ela me mandou umas fotos da sala dela, mas enfim, não deu em nada, obviamente, né? Que ela queria uma coisa de graça. Ah, como que. Se não sei se você falou no início, Letícia, né? Não sei se você falou no início, como você atrela o pagamento, se não por etapas. Ótimo, Letícia. Como que é o pagamento aqui no escritório? À vista, antecipado, que eu comentei com vocês. Não é à vistinha, não é à vista dividida de 3 vezes, não é à vista de 2 vezes, nada disso. É à vista antecipado, antes do projeto começar. E se a gente vai fazer parcelamento, a gente parcela em meses. Então, eu faço entrada, nunca sem entrada, entrada 30, 60, 90. Geralmente, a gente calcula essas etapas, esses pagamentos, para eles terminarem antes da última etapa, igual eu comentei com vocês. Eu não deixo o pagamento para depois da entrega final do projeto. Então, se eu calculo que o projeto vai demorar 6, 7 meses, eu nunca divido de 10 vezes. Eu divido de 4, de 5, tá? Então, eu calculo pelas etapas e fases de projeto, dias úteis, e consigo falar quantas parcelas vão ter. E eu não faço parcela menor do que R$ 1.500, viu? R$ 1.500 é a minha parcela mínima de projeto. Então, eu também faço esse cálculo. Eu não faço parcela de tipo R$ 200, R$ 300, tá? Eu faço parcela um pouco maiorzinho. Então, eu só faço dessa forma: 30, 60, 90, 120 e vou seguindo mensalmente. Não sei se falou no início, como você até já falei. E se. Fabiana, não entendi sua pergunta. Não entendi sua pergunta. Eu tinha esquecido da palavra compromisso, né, gente? É porque é tão absurdo, eu tinha esquecido compromisso. Gente, aproveitando enquanto vocês mandam as perguntas aqui, quinta-feira que vem vou fazer um evento que vai chamar Escritório Lucrativo, 8 horas da noite. Você tem que se inscrever no link que tá na minha bio, tá? Vai ser muito legal, online, gratuito. É uma aula que eu vou dar para vocês. Então aproveitem essa oportunidade para estarem comigo. E conto com todo mundo que está aqui, todas as lives. Tem gente aqui que eu encontro assim 2 vezes por semana em live, então te espero lá. E se por algum motivo o cliente interprete o projeto e já pagou antecipado, interrompe o projeto e já pagou antecipado. Gente, eu tenho problema de visão, tá? Então custa conseguir ler essas letras pequenas. Se o cliente quiser rescindir o contrato, tem até um vídeo do YouTube sobre isso, Fabiana, mas é muito interessante você trazer isso. Se ele quiser, tem uma cláusula no nosso contrato de rescisão de contrato. Lá ele vai fazer a soma da multa, que é 15%, mais o valor da etapa que ele parou. Então, se ele fez anteprojeto, pré-executivo que a gente tem, e executivo, parou em executivo, não quis o detalhamento. Ele vai pagar a multa, todas essas etapas, e a gente vai ver qual a porcentagem. E se ele já pagou tudo, eu devolvo para ele esse valor. Mas ele tem que fazer uma rescisão de contrato, não é parar o pagamento do contrato, é reincidir. Acabou, nós finalizamos por aqui, tá? Então tem que ser uma coisa mais certinha. Outra pergunta. Precisa ter CNPJ para gerar os boletos? Ô, gente,
Eu acredito que para gerar de PJ, com certeza, né? Porque você vai ter que ter uma conta PJ. Mas tem alguns bancos, tipo Nubank, Inter, que você consegue gerar boleto na conta de pessoa física. Na conta de pessoa física, se você gera boleto, ele não tem multa e nem a opção de negativar a pessoa caso ela não pague esses boletos, pelo que eu sei. Posso estar errada, não sou a pessoa mais informada sobre esse assunto. Mas na conta de PJ, quando ela é do Inter, eu também não sei se ela consegue fazer isso. Mas numa conta de PJ dos bancos tradicionais, o meu, por exemplo, é do Banco Itaú, não fazendo propaganda, tá, gente? Porque todos os bancos têm problemas. Mas, e as tarifas são altas para PJ. A gente paga até Pix agora, para vocês terem noção. Então, para PJ, com todas essas cláusulas e essas coisas, com certeza deve precisar dessa conta um pouco mais clássica, para não falar antiquada, vintage, cringe, porque são contas que permitem você fazer tudo isso. E quando você vai gerar o boleto numa conta PJ, você tem que gerar ele, você já coloca a multa que está no seu contrato. Então, por exemplo, eu tenho cliente que pagou, sei lá, 3, 4 dias depois, pagou R$ 300 de multa. Ele pagou depois, ele paga a multa, né, gente? Isso é normal. Paga depois, paga a multa. Então, tá? E aí, direto, os clientes às vezes pedem para, quando esquecem um boleto, para gerar um novo boleto, ou para fazer um Pix e cancelar o boleto. Cancelar boleto é muito complicado. Então, enfim, aí você vê o que você quer agir aí dentro do seu escritório. Ó, Inter consegue negativar com o PJ. Aí, gente, eu tive uma conta do Inter de PJ há muito tempo atrás. Foi minha primeira conta. Depois disso, eu mudei para esses bancos mais tradicionais e nunca mais tive. Então, na minha época, não podia. Era um boleto que, tipo assim, a pessoa recebia o boleto do Inter e falava assim, tipo assim, não vai dar em nada, entendeu? Aí me pediam um novo boleto toda hora, porque não tinha nem que cancelar os boletos na época, era só não pagar. Agora pode ter mudado muito isso, sabe? O meu eu tenho que cancelar o boleto, porque senão começa, né? É um perigo. Agora, se você não quer fazer isso, colocar o cliente para negativar nada disso, não tem problema, viu, gente? Só estou contando que é mais um recurso para você ter o controle disso. Eu tenho baixíssima taxa de inadimplência aqui no escritório. Baixíssima. Inclusive, uma cliente demorou para pagar uns 15 dias. A gente já estava mandando uma mensagem para ela de paralisação do projeto dela, que é uma coisa que você ainda consegue fazer, se ainda tem projeto rolando e pagamento atrasado. A gente mandou que ia fazer a paralisação do projeto dela. Aí, na hora, chega o Pix, chega o boleto, né? Era uma cliente antiga, estava pagando, eu acho que era por boleto sem negativar. Então, o boleto dela estava lá em aberto, não sei quanto tempo. Então, cuidado. Mais alguma pergunta, gente, que vocês têm sobre esse assunto? Enquanto, se no seu contrato tivesse atrasa pagamento, pode paralisar a etapa de projeto, você paralise a etapa do projeto sem pagamento, tá, gente? Que aí também, eu acho que fica parecendo que a gente é meio má, né? Às vezes eu falo assim, gente, será que eu tô sendo muito ruim? Será que eu tô sendo, tipo, uma pessoa muito, sei lá, uma pessoa que tá levando o negócio tão assim a pé da letra? Mas eu acho que como empresa, gente, a gente tem que ser mais corretos, né? E a gente não pode sentir que a gente tá fazendo alguma coisa errada por ser correto, né? E por ser o que foi acordado. E a gente sente isso. Às vezes eu falo assim, ai, nossa, era tão mais fácil cancelar isso, fazer a pessoa pagar e tal. Eu falo, não, mas se a gente fizer isso, aí começa a sair tudo fora do que é combinado, né? Então vamos seguir com o que é combinado, que a gente continua tudo ok aqui, tá? Alguma pergunta mais, gente? Quinta-feira, nosso evento, 8 horas da noite. Te espero lá. Vou esperar um minutinho para ver se chega mais uma aqui. As meninas da mentoria, que tem mentoria agora, chega de live, vamos para mentoria. Clara, eu tenho 8 minutos ainda.
Tá desse nível, gente. Olha pra vocês verem, as meninas estão doidas para começar a aula. Não, mas minhas alunas são muito caxias, viu? Te contar, viu? Elas são. Ô, gente, então um beijo para vocês. Muito bom conversar com vocês nessa sexta. Vamos terminar a semana com tudo aí, né? Uma semana que por aqui foi cheia de pepino, mas todos resolvidos. Só falta um. Espero que não apareça nenhum hoje. Ai, ai, ai. E assim a gente vai caminhando. Eu encontro com vocês durante essa semana, semana que vem, nos posts, nas lives, no YouTube. Eu tô por todos os lados, viu, gente? Onde você pensar, onde a Vivi tá, eu tô aparecendo ali pra você, tá? E qualquer coisa vocês sabem que vocês podem ficar à vontade para me mandar direct e a gente conversar por lá também, tá bom? Um beijo para vocês. Encontramos e não esqueçam de fazer a sua inscrição para o nosso evento de quinta-feira, tá bom? Beijo.